Oi, gente, sou Daniela Macedo, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. Vamos analisar um pouquinho os seus aspectos gerais. Antes de tudo, vamos pensar que a Revolução Industrial marca um grande desenvolvimento tecnológico, iniciado na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Pensar na chegada dessas indústrias é pensar também que surgiu, a partir da Revolução Industrial, a indústria e a economia, mas não a nível local apenas, a partir do seu processo de desenvolvimento, o seu processo de aperfeiçoamento também a nível mundial, formando assim ou proporcionando grandes transformações. A partir de então, a gente pode pensar, analisando essa imagem, que a Revolução Industrial acontece na Inglaterra, proporciona, além de grandes transformações no cenário econômico-social, também a consolidação do capitalismo, além de provocar maior impacto ao meio ambiente. Quanto ao meio ambiente, a gente costuma falar que existe uma relação antes da atividade industrial e após a Revolução Industrial. Mas uma pergunta que sempre surge: por que a Inglaterra foi escolhida como palco de uma revolução tão grandiosa e que até os dias de hoje marcam o nosso planeta? Três foram os fatores principais. A burguesia estava no poder inglês, o que acabava fortalecendo seus interesses econômicos. A acumulação de capital a partir daí, o país, então, passa a se tornar a maior potência comercial do mundo, além de se ter nessa região grande quantidade de mão de obra, fruto do cercamento, que foi aquele momento em que os camponeses encontravam-se forçados, os camponeses ingleses encontravam-se forçados a migrarem para as cidades. Mas, não menos importante, vamos pensar também que o país, nesse período, apresentava grandes reservas de carvão mineral e ferro, dois produtos extremamente importantes nesse início da atividade industrial na Inglaterra. Dentre essas grandes transformações, nós também podemos destacar os processos produtivos e as relações de trabalho. Vamos pensar que antes da máquina, a produção necessitava da habilidade artesanal do trabalhador, mas após a Revolução Industrial, entendia-se que qualquer trabalhador poderia manusear a máquina, o que significava que não era mais necessário um trabalhador com habilidades manuais. O resultado disso, dentre diversas transformações nesse cenário, foi a redução de salário. Vamos ver mais um pouquinho aqui adiante. Dentre as relações de trabalho, a gente entende como reflexos uma redução salarial, além de muitas horas de trabalho, o que tornava essa atividade extremamente cansativa e perigosa. Pensemos que homens, mulheres e crianças realizavam as mesmas atividades, porém, existiam as mulheres e crianças que acabavam tendo uma certa preferência por conta de ser uma mão de obra mais barata. Dentro do processo de produção, nós tivemos três etapas ou três fases. O artesanato, que era aquela atividade que consistia em basicamente uma atividade totalmente manual. O artesão era dono e responsável de todas as etapas de produção, desde a coleta de matéria-prima até a distribuição do produto final. Com a chegada da atividade industrial e a introdução de maquinários, nós passamos a ter uma etapa experimentada pela manufatura e hoje pela maquinofatura. Cada vez mais nós aperfeiçoamos as tecnologias, nós modernizamos as técnicas de produção e vamos verificar que as máquinas tornam-se cada vez mais necessárias nesse processo de produção industrial. Destacando mais uma vez que nesse período vale pensar que muitos patrões preteriam a contratação de mulheres e crianças. Falamos um pouquinho mais atrás, por conta dessas mulheres e crianças receberem até 50% menos do que os homens. Vamos lembrar, sobretudo, que a atividade industrial tinha como um dos seus grandes objetivos, e que prevalece até os dias de hoje, a máxima obtenção do lucro.
Se você gostou da nossa aula, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e não esqueça de deixar a sua dúvida. Até a próxima!